Na sua opinião, os princípios de respeito às garantias fundamentais, como o ônus da prova cabe à acusação e não se pode condenar alguém com base em presunções, estariam sendo deixados de lado no julgamento? Olha, essa discussão foi suscitada desde a primeira fatia do julgamento, por assim dizer, em um debate que houve entre o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli, e agora ontem novamente foi um pouco tratada, na medida em que o tribunal está apreciando os álibis que são apresentados pelas defesas de alguns dos acusados. No fundo, o que o tribunal tem dito é que quando um réu oferece um álibi para a sua defesa, o fato de o ônus da prova caber à acusação não significa que esse álibi tenha de ser aceito como verdadeiro, independentemente de o réu fazer qualquer prova quanto a ele, né? Isso foi dito pelo ministro Fux novamente, foi reafirmado pelo ministro Celso de Mello, e, portanto, a gente precisa enxergar essa discussão no campo estrito em que ela se deu. O que o tribunal disse, portanto, foi que você não pode, na sua defesa, simplesmente invocar um álibi e esperar que o juiz tenha o dever de nele acreditar porque o ônus da prova cabe à acusação. Não é disso que se trata, na verdade, o princípio o princípio da presunção de inocência, de forma que eu não vislumbro que garantias estejam sendo violadas nesse quesito a ponto de macular a legitimidade do julgamento. Com o voto do ministro Gilmar Mendes, ontem o STF comprovou que, de fato, no primeiro governo Lula houve a compra de apoio político. O que muda a partir de agora com essa decisão, que ainda vai ser confirmada na segunda, mas que já tem a maioria? Juridicamente, por que era importante essa tese de que teria havido efetiva compra de votos e que o parlamentar ou o líder partidário teria determinado que o partido, a bancada, votasse com o governo em função também do dinheiro recebido? Como a gente viu em muito dos debates que houve até aqui, o crime de corrupção passiva, que é o crime do qual estão sendo acusados, entre outros, muitos dos parlamentares e líderes partidários que receberam dinheiro, é objeto de uma disputa, de uma divergência quanto a saber se é necessário ou não que o funcionário público, nesse caso aqui o parlamentar, que se equipara a funcionário público para esses fins, cometa ou atue de alguma maneira ou omita um ato que é seu dever em função de ter recebido um dinheiro ou uma vantagem indevida, né? É a tese do ato de ofício que foi tanto discutida até aqui. Tem algumas pessoas que entendem que é necessário que se pratique esse ato de ofício para que a corrupção ocorra, enquanto há outras pessoas que entendem que não é necessário a prática do ato prometido para que a corrupção se configure. Ela se configuraria independentemente do ato de ofício ser praticado ou ser omitido pelo funcionário público. A tese que acabou prevalecendo no STF, o ministro Lewandowski entende inclusive que houve uma mudança de posição do tribunal em função do que havia sido decidido no caso Collor, foi a de que não é necessário o ato de ofício para que a corrupção passiva se configure. Logo, não é necessário que tenha havido a efetiva venda do voto parlamentar ou venda do apoio político pela bancada ou pelo líder para que a corrupção se consuma. Por conta disso, a importância jurídica, pelo menos para o crime de corrupção passiva, da efetiva existência de compra e venda de votos foi um pouco esvaziada. Isso poderá eventualmente ter alguma repercussão no caso de quadrilha, mas a gente só saberá se o tribunal levará esse elemento em conta quando os primeiros pronunciamentos forem feitos acerca da acusação de corrupção ativa contra o núcleo político, que começa a ser julgado na semana que vem. Portanto, em suma, o que a gente pode dizer é que até aqui a importância da tese efetiva da compra de votos foi diminuída em relação àquilo que inicialmente se imaginava, na medida em que o crime de corrupção entendeu-se por configurado independentemente da efetiva existência da venda do apoio parlamentar.